Brasil holandês. Eu vou falar desde o início, quando o Brasil foi invadido pela Holanda, durante e um pouco do final. Os espanhóis conquistaram o trono de Portugal, e Brasil e Portugal estão muito ligados. Com isso, eles também conquistaram o direito de controlar as atividades econômicas realizadas aqui no Brasil. O Brasil foi invadido pela Holanda 2 vezes. Uma que ocorreu após Salvador, que durou só um ano, e a outra, eles conquistaram Pernambuco e quase o Nordeste todo por 24 anos, com o principal objetivo a comercialização do açúcar. Em 1654, após muitos conflitos e guerras, finalmente os holandeses foram expulsos do nosso território. Com a comitiva de Maurício Nassau, muitos pintores holandeses vieram ao Brasil. Esses pintores retratavam principalmente a paisagem e o cotidiano do Brasil. Franz Post foi um dos primeiros pintores a retratar a paisagem brasileira e o cotidiano do Brasil no século XVII. Como mostra em muitas de suas obras, como por exemplo, A Visita à Ilha de Itamaracá e Rio São Francisco. Estamos aqui no Instituto Ricardo Brenan e vou falar um pouco sobre as obras dos holandeses que eles trouxeram aqui para o Brasil. E eles retratavam principalmente a paisagem, que era uma coisa que era diferente, eles achavam, principalmente o céu, eles tratavam de uma forma diferente, que no país deles, eles pintavam de uma forma diferente da daqui. Aqui, como vocês podem ver, a Casa da Boa Vista, que era onde Maurício Nassau morava e passava a maior parte do seu tempo com sua família. Aqui era a sede do governo, onde eles tratavam temas políticos e Maurício Nassau trabalhava, ficava os seus tempos. A Ponte Maurício Nassau foi a primeira ponte de grande porte no Brasil construída no governo de Nassau. Tinha 2 arcos na cabeceira e sua estrutura era uma parte levadiça para passagem de embarcações. A ponte passou por várias transformações e melhoramentos, até que foi substituída por uma de ferro chamada 7 de Setembro. Mas ela durou pouco por causa da maresia e da rápida deterioração. O que nós vemos hoje é a ponte Maurício Nassau, feita em 1917 no governo de Manuel Borba. Quase todas as construções do período holandês foram destruídas depois da expulsão dos holandeses do Brasil. E foi isso que aconteceu com o Palácio de Friburgo. Ele era enorme, ele tinha um jardim enorme. Ele também era conhecido como o Palácio das Duas Torres. E ele servia como sede e moradia do governo de Nassau. Depois da restauração pernambucana, ele ficou praticamente destruído e só restou o edifício, que foi restaurado e usado por outros governantes depois. Os judeus tiveram um importante papel no início da ocupação holandesa, criando ou se inserindo em diversas atividades, como na produção e comércio de açúcar. A ocupação holandesa trouxe um grande número de judeus portugueses de Amsterdã, pelo fato de que a sinagoga Kahal zur Israel, a primeira sinagoga das Américas, os atraiu de Amsterdã, porque assim eles poderiam ser livres sobre a religião deles, e os judeus que já moraram em Recife ficaram interessados, porque eles poderiam viver mais livremente. Com a expulsão dos holandeses, as sinagogas foram fechadas, restando aos judeus uma única alternativa: a realização de suas cerimônias em casa. Apesar da sinagoga Kahal zur Israel ter ficado escondida sob muitos pisos durante séculos, as pesquisas do Instituto Arqueológico e Geográfico de Pernambuco asseguraram a existência do templo. Em dezembro de 2001, a sinagoga foi aberta ao público. No piso térreo da sinagoga, as pessoas podem aproveitar exposições sobre a cultura judaica. Assim que os holandeses chegaram, Nassau em especial, tentaram fazer com que Pernambuco se desenvolvesse. Eles construíram pontes, palácios, ajudaram na produção de cana e muito mais. Com a construção da primeira ponte no Brasil, de uma sinagoga, de um palácio e o registro de nossa cultura foi feito pela comitiva de artistas, evoluímos bastante no campo das artes.